Página 18, continuação dos estudos, direito penal, objeto do crime. O objeto do crime é qualquer coisa, pessoa ou bem jurídico sobre o qual recaia a atividade criminosa e que sofre seus efeitos. Objeto material é a pessoa ou coisa contra o qual é praticada a infração penal. Objeto jurídico é o bem jurídico tutelado pela norma penal. É impossível que haja crime sem objeto jurídico. Com relação ao objeto material, é possível que haja crime sem ela. Mas se o crime apresentar objeto material e, no caso concreto, houver sua impropriedade absoluta, teremos a hipótese de crime impossível ou quase crime. Fato típico é a ação ou omissão humana que se amolda à conduta prevista na norma como infração penal. São elementos do fato típico. Conduta. Conduta é a ação ou omissão humana, voluntária e consistente e consciente, dotada de finalidade cujo elemento subjetivo é o dolo ou culpa. Nexo causal é o vínculo etiológico, ou seja, de causa e efeito, entre a conduta e o resultado praticado. Resultado subdivide-se em normativo e naturalístico. O resultado normativo é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Resultado naturalístico, por sua vez, é a modificação realizada na realidade no mundo exterior, sendo que não está presente em todos os delitos. Tipicidade é a correspondência entre a conduta praticada pelo sujeito ativo e a hipótese normativa de lei penal incriminadora, ou seja, o encaixe entre os fatos e a previsão da infração penal pela lei. Conduta. Conduta ou ação é o comportamento humano voluntário exteriorizado por uma ação ou omissão, dirigido a um fim. Discussão sobre o que é a conduta deu origem às chamadas teorias da conduta. Teoria causalística, causal naturalística, naturalística ou clássica. Para o causalismo, a conduta não possui conteúdo de vontade, é desprovida de finalidade e não abarca o dolo ou a culpa. O elemento subjetivo, a culpa, sem sentido amplo, é a parte da culpabilidade, devendo ser analisado neste abstrato do conceito de crime. Como o elemento subjetivo é considerado parte da culpabilidade, o dolo possui como elemento a consciência da ilicitude e é considerado normativo. Foi defendida, dentre outros, pelos juristas Frank Voss Liszt, Gustavus e Ernesto von Däniken. Teoria neocantista ou casual valorativa. Esta teoria possui base causalística. Isto quer dizer que, assim como no causalismo, o elemento subjetivo é analisado na culpabilidade, de modo que o dolo possui como elemento da consciência atual da ilicitude. É, portanto, normativo, como diferença em relação à teoria casual,
Deve-se destacar que a culpabilidade passa a conter como elemento a inexigibilidade da conduta diversa. Cuida-se da teoria defendida por Manzer. Teoria finalística. Para a teoria finalística, a ação humana é o exercício da atividade final. Sob essa concepção, faz parte da conduta o próprio elemento subjetivo do tipo. Nota-se que a vontade e a finalidade se fundam na conduta. Por isso, o dolo para o finalismo é natural, chamado na expressão latina de dolus bonus. Seu grande teórico, como se nota acima, foi Hans Kelsen. Teoria social da ação. Para a teoria social da ação, a ação ou conduta é o comportamento humano socialmente relevante. A adequação social, portanto, integra o fato típico. No conceito do crime, há a incorporação de um elemento sociológico de interpretação. Aponta-se como seu formulador o jurista Albert Smith. Teoria constitucional do direito penal. A teoria preconiza que deve haver controle do Poder Judiciário sobre as leis penais, sob a ótica da Constituição. O Estado democrático de direito exige mais que previsão legal, devendo haver compatibilidade das leis formais com seu fundamento de validade, as normas constitucionais. Elemento da conduta. São elementos da conduta: a vontade, a exteriorização, a consciência e a finalidade. Teoria constitucional do direito penal. A teoria preconiza que deve haver controle do poder jurídico, judiciário, sobre as leis penais. Sob a ótica da Constituição, o Estado democrático de direito exige mais que a previsão legal, devendo haver compatibilidade das leis formais com seu fundamento de validade, as normas constitucionais. O elemento da conduta. São elementos da conduta a vontade, a exteriorização, a consciência e a finalidade. Causas de execução da conduta. Coação física irresistível, também denominada vis absoluta, representa o impedimento de o sujeito orientar a sua conduta livremente. Caso fortuito ou força maior. São dois institutos que a doutrina não consegue diferenciar da forma unânime, razão pela qual devem ser analisados em conjunto. Representam tanto as forças da natureza quanto algum evento decorrente da conduta humana e que seja imprevisível e inevitável. Estado de inconsciência completa. Caso o sujeito não esteja consciente, não há que se falar em conduta, já que um de seus elementos é a vontade. Deste modo, excluída a conduta para o direito penal do indivíduo sujeito à hipnose ou ao sonambulismo. Movimentos reflexos. Os movimentos reflexos do corpo, involuntários, dos quais tomamos consciência após a sua ocorrência. Formas da conduta, ação e omissão. A ação representa um comportamento comissivo, positivo, fácil. Para ser penalmente relevante, é necessário que haja violação de um tipo proibitivo que preveja uma conduta desvaliosa a ser evitada. Por sua vez, a omissão
representa um comportamento negativo, omissivo. Enseja a responsabilização criminal quando representa a desobediência a um tipo mandamental, ou seja, de um tipo que determina de forma imperativa a realização de uma conduta valiosa. Espécies da conduta quanto ao elemento subjetivo. Quanto ao elemento subjetivo, a conduta pode ser dolosa, que é considerada dolosa a conduta do sujeito que age com vontade livre e consciente de praticar ou provendo o resultado, assume o risco de produzi-lo. Culposa. É culposa a conduta do agente que quebra o dever objetivo de cuidado que deve manter em sua vida em sociedade. Age assim o sujeito que é negligente, imprudente ou imperito. Preterdolosa. A conduta preterdolosa envolve o dolo e a culpa. Na conduta inicial, chamada antecedente, o sujeito atua com dolo, mas, com relação à conduta subsequente, age com culpa, em sentido estrito. Função do direito penal. Um importante aspecto do estudo do direito penal é a função deste ramo do direito para a sociedade. De início, podemos imaginar sua função preventiva. O direito penal serve para coibir e reprimir os comportamentos mais danosos para a sociedade, utilizando a ameaça de suas sanções, que são graves. Entretanto, a função do direito penal é mais ampla que seu aspecto repressivo. Com tal enfoque, surge o pensamento denominado funcionalismo, que compreende o direito penal a partir da função de suas normas. Há duas subdivisões do funcionalismo: funcionalismo sistemático ou radical. Possui base na teoria de Niklas Luhmann, que trata dos sistemas segundo Luhmann, de forma bastante resumida. O direito é um sistema autopoético, ou seja, possui suas próprias unidades de reprodução. Isto quer dizer que o direito produz e reproduz cada um de seus elementos. Deste modo, o direito resolve os conflitos, mas também os produz a ser base para a reclamação de um direito quando há sua violação. Prosseguindo, o sistema possui um código, o qual define o que é lícito e o que é ilícito, ou seja, infração penal, o que implica em um fechamento operacional. Por outro lado, existe uma abertura que é cognitiva, ou seja, de conhecimento, pois o sistema define o lícito e o ilícito de acordo com a realidade social que está fora. Feita essa breve introdução sobre as bases do funcionalismo sistemático, devemos ter em mente que, para ele, a função preceptua do direito penal é a proteção da norma por si mesma e não a proteção dos bens jurídicos. O crime representa um desvalor para a sociedade.
por ser um comportamento contrário à identidade normativa do grupo social. Cuida-se de uma falta de fidelidade com o direito. O direito penal, portanto, aplica suas sanções para manter a confiança em sua efetividade. A partir daí, é possível visualizar os indivíduos que reiteradamente descumprem a norma penal, desviando-se dela. Devem ser vistos como inimigos e, como tais, combatidos, não sendo mais tratados como cidadãos. Daí a denominação direito penal do inimigo. Os criminosos de alta periculosidade devem ser tratados deste modo, como inimigo do Estado. Só se reserva a efetiva observância das garantias penais e, portanto, um direito penal do cidadão. Os indivíduos que praticam infrações penais com menor ofensividade, aqueles que não possuem alta periculosidade, como exemplos de criminosos de alta periculosidade, podem ser citados os que praticam terrorismo, crimes econômicos, delitos sexuais e os que integram a organização criminosa, dentre outros. O direito penal do inimigo se relaciona com a terceira velocidade do direito penal, matéria que será tratada mais adiante. Nesta mesma aula, a doutrina aponta como decorrência desta teoria um expansionismo da disciplina, tendente a um direito penal máximo. Seu grande defensor é o jurista Gunther Jacobs. Funcionalismo teleológico ou moderado. Preconiza que só há crime quando há a criação de um risco proibido, do qual decorra o resultado criminoso. Entende que a função do direito penal é proteger os bens fundamentais da sociedade, considerados assim os que representam os valores essenciais à convivência do grupo social. Deve-se atenção ao princípio da intervenção mínima, considerando-se como delituoso apenas os fatos que causem lesão ou perigo de lesão a bem jurídico tutelado. Ademais, não se deve considerar delito a conduta apenas formalmente típica, sendo necessário se analisar se houver também tipicidade material, ou seja, significativa lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. A imputação do resultado ao agente não deve ser analisada de forma puramente casual, mas também de um ponto de vista jurídico, segundo a teoria da imputação objetiva. Na falta de significativa lesão ou ameaça de lesão, incide o princípio da insignificância, afastando a tipicidade. Essa corrente também defende a leitura das normas penais de acordo com valores advindos da política criminal, bem como com a observância das garantias e dos direitos fundamentais dos indivíduos. Reduz-se, portanto, o alcance da tipicidade, com a visão de que as sanções penais não devem ser a solução para todo comportamento indesejado pela sociedade. Com fundamento nessas considerações, fica questionável a admissão dos crimes de perigo abstrato, ou seja, aqueles cujo perigo apresentado ao bem jurídico é
presumido, não necessitando de provas de sua existência para a configuração do delito. Grande expoente deste segmento é o jurista Klaus Roxin. Tipo doloso é aquele em que o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Podemos definir o dolo como a vontade livre e consciente de praticar a conduta prevista no tipo penal. Elementos do dolo: volitivo, que é a vontade livre do agente em relação à conduta por ele praticada; intelectivo, que é a consciência do agente quanto à sua ação ou omissão. Teorias do dolo. Com relação ao dolo, a doutrina formulou algumas teorias sobre a sua definição, sendo as principais: teoria da vontade, que é o dolo. Dolo é a vontade consciente de realizar a conduta e produzir um resultado. Teoria da representação, que é o dolo, que o dolo é a vontade de realizar a conduta provendo o resultado sem necessidade de que ele seja desejado. Teoria do assentimento ou do consentimento é o dolo, que é a vontade de praticar a conduta com a previsão do resultado e a aceitação dos riscos de produzi-lo. De todo modo, o Código Penal adota a teoria da vontade. Além disso, a previsão de que o crime é doloso quando o agente assumiu o risco da produção do resultado, demonstrando que o Código também encampa a teoria do assentimento no que diz respeito ao dolo eventual. Esta espécie de dolo será estudada a seguir. Espécies de dolo. Quanto à valoração. Próximo estudo, continuar da parte 22, página 22, espécies de dolo.